Olá a todas e todos, estamos aqui mais uma vez no nosso curso Um Brasil Sustentável, uma iniciativa da Universidade Federal de São Paulo, do Instituto Physis, Cultura e Ambiente. Estamos nesse ano de 2020 discutindo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e hoje vamos discutir mais dois ODS a partir da percepção de dois ilustres convidados que eu tenho aqui, vou apresentá-los já para vocês. Hoje vamos falar do ODS 14 e do ODS 15. O ODS 14 tem a seguinte redação: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. O ODS 15 é um pouco mais longo, diz assim: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Para falar do ODS 14, que vamos aqui reduzir para os oceanos, os mares, nós temos a presença do professor Dr. Ronaldo Cristofoletti, nosso colega na unidade Baixada Santista aqui da Unifesp, e é um grande pesquisador da ciência do mar, muito interessado na área de comunicação científica atualmente, políticas públicas participativas, e está coordenando no CNPq a Estratégia Brasileira de Comunicação para a Década dos Oceanos, entre outros atributos imensos que ele tem aqui. E para falar sobre o ODS 15, vamos aqui reduzir para a biodiversidade terrestre. Tenho a honra de conversar com o Marcelo Furtado, que também tem vários bonés, durante 24 anos foi diretor do Greenpeace no Brasil, atualmente também tem vários bonés, está com WIR, Bloco C e a Coalizão Brasil Florestas, Clima Brasil Florestas, entre outros. Ele vai poder contar um pouco essas experiências, todos os dois vão poder contar. E para todos os convidados aqui do nosso curso, eu tenho começado com uma pergunta mais ampla e genérica, que é a seguinte: eu acabei de ler a redação, né, como ela está escrita ali no acordo internacional que foi feito lá no Pacto Internacional, que são os ODS. A redação, às vezes, ela se ajusta mais, ora se ajusta menos à realidade brasileira. E eu pergunto para vocês, no caso específico do ecossistemas terrestres e os mares e oceanos, essa redação atende aos desafios que nós temos no Brasil? Eu acho que nós podemos começar com o Marcelo, que vai falar um pouco sobre o ODS, então, 16. Como é que você acha? Quais são os desafios brasileiros para atender os objetivos que estão previstos no ODS 16? Legal, obrigado. Primeiro eu queria agradecer o convite, às vezes a gente está aqui e dar um olá para a turma que está acompanhando ao vivo a nossa conversa. Eu não sei se as pessoas se lembram disso, mas o texto das ODS foi fechado no Rio de Janeiro. E numa reunião complexa, né? Porque trabalhar no Rio de Janeiro com sol, calor, aquele mar maravilhoso e ficar fechado numa daquelas alas com ar-condicionado, divisórias, tudo improvisado, não é fácil. Mas mais do que o desafio local, tem o desafio geopolítico que a gente estava vivendo naquele momento, aonde o mundo estava tentando construir uma comunicação e uma linguagem que pudesse ser traduzida para todos os países. Então eu olho os ODS, na verdade, como um grande instrumento de tradução. Não importa se eu sou chinês, brasileiro, africano, quando a gente fala os números dos ODS, as pessoas já entendem do que você está falando. E mais importante, elas já sabem qual é o acordo que a gente combinou do que ia ser tratado prioritariamente. É claro que dentro de cada ODS a gente tem os indicadores, cada indicador tem as metas, então a coisa se estende, mas eu acho que a gente tem conseguido chegar nas 17 e uma delas tratar da questão de biodiversidade e os ecossistemas florestais e manguezais e desertificação e tudo mais, é botar bastante coisa no ODS só por um lado, mas por outro lado, eu acho que é dar a oportunidade de um tratamento holístico para algo que não é simples, que a gente vê aí nas ciências humanas, ciências da vida e ciências biológicas. Tá ótimo. Ronaldo, essa mesma pergunta agora na esfera dos oceanos aí. Ok, Zisman, primeiro eu queria agradecer, parabenizar pela iniciativa, a você, a Unifesp e ao Grupo Physis, e dizer que é um prazer enorme estar aqui, né? Acho que quando a gente pensa nisso da questão do ponto de vista dos mares e oceanos do ODS 14, eu acho que eu diria que a redação inicial, e principalmente ali essa questão mais geral,
ela traduz bem o que é também a realidade brasileira. Acho que assim como você colocou, ela integra a qualquer lugar do globo. No caso específico do ODS 14, né, quando a gente olha ali a questão da conservação e sustentabilidade dos oceanos, dos mares, e ali vem palavras-chave como a segurança alimentar, o transporte, a importância para as energias, o ciclo de carbono, a acidificação, né, ela lista uma série de pontos. Isso, entre a liberação, né, ou a proclamação da Agenda 2030 e o momento atual, o ODS 14 ele passa a assumir um destaque dentro da agenda, não por ser mais importante, acho que isso é muito importante frisar, mas a partir de um estudo, de uma ciência feita pela própria ONU, que mostra que quando a gente busca integrar os 17 ODSs, o 14 é o que se integra mais fortemente com todos os outros, e a zona costeira. Porque falar das florestas, do clima, da biodiversidade terrestre, depende das questões climáticas que são reguladas principalmente pelo oceano. Né? Pensar em segurança alimentar, pensar em igualdade de gênero, pensar nas mudanças climáticas. Então, aqui a gente pode passar pelos 17 ODSs, eles têm um link imediato com a zona costeira, que é onde estão a maior parte da população global vive, que é por onde passa os portos, a economia, a agricultura, a pecuária. Então, tudo que que gere PIB dos países passa por portos, a questão dos transportes, toda a questão do uso do turismo, do bem-estar humano. Né? Hoje tem estudos que mostram que, quando a gente pensa em questões de saúde, que morar perto ao mar é cientificamente comprovado, faz bem à saúde, as pessoas têm uma saúde mental melhor. Então você tem uma série de serviços fornecidos. Então essa visão do ODS 14 ampla e que já era prevista naquela redação de 2015, que em 2017 ele então assume como uma bandeira não mais importante, mas uma bandeira que puxe todos, que ajude a integrar. E acho que essa redação inicial ela contempla a realidade brasileira. Ótimo. E me chamou a atenção na fala de vocês e no texto mesmo dessas duas ODS, 14 e 15, palavras que são muito utilitárias e pensando o ser humano como foco. Né? A gente vê termos como conservação, uso sustentável, recursos marinhos, né? Recursos florestais, recuperar e promover o uso sustentável. Quer dizer, o tempo todo estamos, de alguma forma, tratando de biodiversidade, mas sempre de uma maneira antropocêntrica. E aí aquela pergunta que vale dar uma oportunidade para os dois, eu acho, apresentar o seguinte embate, que sempre foi um falso embate, né? Conservação de biodiversidade é inimiga de economia, de bem-estar humano, enfim, do crescimento econômico dos países. Como é que a gente consegue equalizar esse tal uso sustentável dos recursos naturais no ambiente terrestre e no ambiente marinho? Olha, eu vou começar dizendo que, como isso é um texto negociado entre países, é claro que cada país trouxe aí suas questões de soberania, de interesses econômicos, estratégicos, geopolíticos, tudo isso esteve presente. Para quem teve a oportunidade, eu acompanhei várias das negociações, seja em Nova York, seja aqui no Rio de Janeiro, você via que, na verdade, a gente estava fazendo uma discussão que não era apenas uma discussão ambiental, era uma discussão sobre um paradigma de desenvolvimento da sociedade, do país, do planeta. E, na verdade, eu acho que o desafio das mudanças climáticas é isso mesmo. Ele não é uma discussão ambiental meramente. É uma discussão que tem a questão ambiental, tem a questão social, tem a questão econômica, tem a questão cultural, que a gente não traz muito e é muito importante. E tudo isso faz parte desse debate. Por que não me incomoda o uso dessas palavras, apesar delas absolutamente correta a sua leitura, de que elas trazem uma visão colocando o ser humano no centro do debate e não ele se entendendo como parte do ecossistema. Porque é assim que os países entendem essa discussão. Entretanto, nós, e aí eu digo nós como sociedade, se você abstrair dessa situação, e certamente naquele momento, e talvez hoje não tenha mudado muito, não seria possível fazer uma redação diferente dessa, com estados presentes representando a discussão, mas como sociedade a gente conseguiria, não me incomoda muito, porque
A verdade é que se existe um grande aprendizado, não só de agora, que já vem conosco, mas talvez que um grande aprendizado deste momento de pandemia que nós estamos passando, é que eu acho que todo mundo parou para refletir. Primeiro, todo mundo vai se lembrar onde estava quando isso aconteceu. Isso é um daqueles fatos históricos que vai todo mundo lembrar e contar por gerações e gerações. A outra coisa é que as pessoas vão falar assim, naquele momento eu me dei conta de o quão importante é cuidar melhor da minha saúde, do meu ambiente, da minha família, da minha cidade, do meu planeta. Com isso, as pessoas se deram conta da importância de uma visão ecossistêmica. Nesse sentido, quando a gente volta agora para o que a gente espera que seja chamado aí do período pós-pandemia, que outros chamam de novo normal, nós teremos que rever os nossos processos de consumo e produção. E, portanto, teremos que rever que tipo de economia que a gente quer. Esta nova economia descarbonizada, e que é uma economia que a gente chama de economia verde, mas ela é, na verdade, mais do que ambiental, ela tem que ser socialmente justa, tem que ter uma governança de equidade, acabar com essa desigualdade e respeitar os limites ambientais. Esta economia terá que responder a isso, trazendo para dentro do debate a importância da conservação e a importância da biodiversidade como alicerce, porque, de maneira prática, para eliminar o uso de combustível fóssil, nós vamos ter que ter um conjunto de energias alternativas para isso. Nós vamos ter que ter produção de materiais que são importantes para o uso e consumo humano, mas que tenham uma outra base que não seja do combustível fóssil. Então, eu acho que a ODS 15 é extremamente importante como um vetor de qual é o desenvolvimento, qual é a economia do futuro, qual é a sociedade do futuro. Ótimo. Muito bem. Somos antropocêntricos, Ronaldo? Olha, eu acho que a questão do antropocentrismo ela é um problema a ser abordado. A gente tem que transformar ele para o lado positivo. Claro. O homem tem que se entender como parte do sistema. Ele é simplesmente mais uma espécie. E talvez, eu também trago isso, a pandemia nos traz uma oportunidade única de entender isso. Porque precisou de um vírus para mostrar que nós somos nada no sistema. A economia para, a sociedade para, o transporte para, a vida para, por um vírus. Né? Então nós somos mais uma espécie. Mas uma espécie que usa esses recursos. Então acho que a gente tem que abordar isso de alguma forma e buscar essa questão consciente. É possível casar conservação e uso consciente e sustentável? É. E acho que essa é a discussão que tem que vir mais à tona. Quando a gente pensa para os oceanos, ou aqui eu já vou até trazer uma parte, né? A gente vê como nós temos que evoluir. Quando os ODS foram lançados e a redação se mantém assim, ela está para os oceanos. Agora, em 2020, com o início, então, né, vamos retomar isso que é há 2 anos atrás, a ONU então declarou que de 2021 a 2030 é a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Então, como é que você pensa o uso da ciência, isso é muito importante, né, a base da ciência para ajudar a pensar o desenvolvimento sustentável e os 17 ODS. E nessa construção, esse planejamento que vem sendo feito nos últimos 2 anos, que fala dos usos, que fala dos recursos, um primeiro ponto que vem é o drop DS, ou em português, vamos remover o S. Né, porque não existem os oceanos mais. Agora a gente está lutando entre nós mesmos e até com os documentos para corrigir. Por quê? Eu desafio a qualquer pessoa que esteja nos assistindo a me mostrar onde é que tem uma separação entre esses oceanos. Ela não existe. A separação é geopolítica, ela é de uso, ela é de território, mas não existe uma barreira. O oceano é um só e ele está conectado. E nessa questão de quando a gente pensa o uso e o homem como parte disso, eu acho que é lembrar o que para a década vem vindo como a cultura oceânica, que é um conceito que traz muito claramente que é o papel do oceano na nossa vida e a influência das nossas ações sobre o oceano. Então toda ação tem uma reação, física já nos ensina isso. E quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, em uso, a gente tem que entender, podemos usar, mas consciente, porque o que a gente usar tem um retorno. Então, como calibrar isso? Como fazer isso de uma forma
que não fira o ambiente, que mantenha ele sustentável, que garanta para as gerações futuras. E isso implica em ter áreas, inclusive, que são de total conservação. Então, esse desafio que ele precisa ser bem trabalhado e esclarecido para todo mundo. Eu ia até só avançar nesse ponto de qual é o limite da interação entre o ser humano e o ambiente natural, porque eu acho que é esse desequilíbrio, né, que gerou a crise climática e tudo que nós estamos conversando hoje, que nos levou à necessidade desse novo pacto. Eu acho que é uma discussão orientada pela ciência, certamente, mas ela tem um viés político muito importante, porque, como sociedade, a sociedade precisa dar um sinal muito claro para quem são os atores no poder de plantão, porque os governos têm meramente pessoas que foram autorizadas pelas suas sociedades a os representarem, né? Mas existe um processo político, e as Nações Unidas é isso, um processo político de discussão, aonde eu acho que a gente tem que hoje pensar que o norte dessa discussão tem que ser voltado para, precisa haver uma discussão, qualquer ela que seja, que leve o paradigma da sustentabilidade como o norte. Ou seja, se você vai colocar qualquer ecossistema em choque ou em crise, você está causando uma interferência inaceitável. Se você não está fazendo algo que, além de não causar um problema, não está recuperando áreas degradadas ou situações que foram danificadas, a sua ação não é suficiente. E se você estiver fazendo isso sem lidar com a dimensão da desigualdade e de considerar as suas ações olhando para as populações futuras, você também não está agindo em conformidade. Esta leitura política é muito diferente do que o que a gente fazia no passado, a nossa própria geração. Então, um convite importante que as ODS fazem, que eu acho que é muito inovador, é convidar os processos políticos a olharem o sistema com maior integração, com visão de futuro e com ambição de que a hora de fazer a mudança, mudar a chave, ser audacioso e mudar o paradigma é agora. Nesse sentido, eu acho que existem muitas iniciativas da academia, da sociedade civil, do setor privado, indo nessa direção. E um grande diálogo que a gente precisa aprender a fazer é, ao invés da gente se ver como atores distintos, aquela coisa de cada macaco no seu galho, eu não mexo com você porque você é academia, eu não mexo com você porque você é setor privado, eu não mexo com você porque você é ONG. Isso precisa acabar, porque a gente tem pouquíssimo tempo, né? A ciência indica que a gente tem 10 anos críticos para enfrentar o desafio climático. Nós temos um enorme gap econômico, onde muita gente sofrendo sem água ou comida, e a gente precisa fazer tudo isso junto agora. Até porque é super importante isso, e eu complementaria nesse ponto. Quando a gente pensa, é o papel da ciência, que a gente reclama, mas que ciência é essa? E uma das coisas que mais me atrai nesse processo de pensar a década do oceano para o desenvolvimento sustentável é que eu convido todo mundo a olhar aquele conceito de ciência que traduz exatamente o que agora. É a ciência que é co-construída, é a ciência que tem todas as vozes, é a ciência que não é a publicação do artigo científico apenas. Ele é o meio para uma transformação, mas ele não é o fim. Então, essa ciência transformativa, que é o que a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco está propondo, ela é essa cara. Quer dizer, são organizações da sociedade civil, tomadores de decisão, empresas, cidadãos não ligados a nenhuma organização, academia, juntos construindo esse futuro. Esse é o diferencial. Essas duas últimas falas de vocês me inspiraram a fazer a pergunta que eu já ia fazer de qualquer forma, mas agora é o momento, né? Pensando então em inclusão, pensando em ciências das mais diversas, os saberes de todos e uma parceria global para resolver em 10 anos os grandes desafios que nós temos, a gente pode pensar no uso dos recursos naturais numa macro escala de mundo globalizado, ou seja, grandes navios pesqueiros tirando recursos do mar, grandes madeireiras tirando madeira da Amazônia e usando a biodiversidade da maneira que a gente conhece na macroeconomia mundial, ou podemos pensar nas cadeias produtivas locais
e o benefício que as reservas extrativistas marinhas, que a gente tem muitas no Brasil, as comunidades ribeirinhas da Amazônia possam se beneficiar de um uso sustentável local, e isso faz com que a visão de economia, da macroeconomia, possa virar para uma visão de microeconomia, e aí a gente talvez encontrar soluções que a gente não vislumbra no modelo macro atual. Como é que vocês enxergam a participação da sociedade civil em nível local e os benefícios que essa compreensão pode trazer a essas populações? Aí também tanto faz quem quer falar primeiro. Eu conheço muito a realidade da Resex do Corumbau, por exemplo, ali pescadores do sul da Bahia que estão ali, quer dizer, tentando lutar contra grandes navios pesqueiros. Esse é um ponto que para o ODS 14 ele já emerge de uma forma clara, né? Inclusive vários ali das metas 14.5, 7, elas trazem claro o conflito entre a pesca industrial, a pesca em larga escala e que causa um impacto enorme, e a pesca artesanal. Até a pesca artesanal ela é o 14B, se não me engano, que é o transversal. Ou seja, como é que você reconhece o papel da pesca em pequena escala, dos valores, das tradições que estão associados a isso e que são muito mais sustentáveis do que a pesca em larga escala? Então, existe essa demanda, existe essa questão de olhar o conceito, né, que aí que desenvolvimento é esse que queremos? Então é uma pesca, né, e a gente fala ainda da pesca, não é só a quantidade de recursos que se retira ali, muitas vezes muito acima do que é necessário, é todo o impacto associado, porque um dos maiores problemas da pesca industrial, ela não é nem só a sobrepesca daquele recurso pesqueiro, são todas as outras espécies impactadas e que são descartadas porque ninguém quer, nem aquilo ninguém consome. Né? Então, assim, esse papel de economia de pequena escala, de tradição, ele vem forte, e ele vem muito forte para a zona costeira. Né? Os conflitos pesqueiros, no caso específico do Brasil, pensando na nossa realidade, pensando no ODS 14 e tudo que a gente vive, não dá para não mencionar o desastre do óleo que estávamos vivendo há um ano atrás, e onde isso ficou muito claro. Né, ficou absolutamente claro como as comunidades locais que dependiam da pesca ou do turismo foram de longe as mais impactadas no processo. Né, porque elas não só foram impactadas como indivíduo, como todo o ciclo local ambiental e de turismo, do qual dependem muitos recursos, foram impactados. Né? Então, assim, esse olhar em menor escala ele é essencial e minimizar essas explorações de larga escala. Tá. Eu acho que eu vou dar uma resposta um pouco diferente, porque eu gostaria de fazer um desafio aqui à sua pergunta, porque de uma certa maneira, a maneira que você está perguntando, a minha resposta seria sim, precisamos fazer essa mudança. Mas a verdade é que o que é escala em um país e o que é escala em outro país é muito diferente. Se você perguntar o que é um módulo rural no Brasil e o tamanho de um módulo rural no Brasil, e o que é isso na África, isso é um latifúndio na África. Então eu acho que a gente tem que, quando abordar esse desafio que você está colocando, contextualizar ele nas distintas realidades de cada país e dentro dos próprios países. Uma área florestal na Amazônia, um módulo rural na Amazônia, é muito maior do que o que você consideraria um módulo rural aqui no Sudeste. O que eu acho que é o primeiro ponto que a gente deveria se nortear? Qual é o impacto que a gente deseja? Qual é o norte, onde a gente quer chegar? Olha, eu quero chegar num lugar onde eu garanta o uso sustentável desta área, eu quero incorporar a existência da sociedade, do ser humano naquele ecossistema, e quero que isso seja feito num balanço onde você possa garantir que você cientificamente não tem perda de biodiversidade ou perda dos recursos naturais. Se esse é o norte, eu acho que tem vários caminhos com os quais você pode chegar lá. Então, vou dar um exemplo de Amazônia. É óbvio que o desafio que a gente tem hoje na Amazônia ou em qualquer floresta tropical é mostrar para a sociedade que a floresta em pé é mais valiosa do que ela derrubada. O segundo maior desafio é você mostrar que não existe um uso qualquer que possa justificar você eliminar a floresta para fazer qualquer uso desse solo. A outra coisa que está comprovado é que a gente já derrubou tanta floresta. Se você olhar o que era a cobertura florestal no planeta 10 milhões de anos atrás e o que é hoje,
Isso tudo que existe hoje de floresta no planeta é 8% do que o que a gente tinha. E ainda assim, estou falando 8%, e ainda assim, a gente tem a possibilidade de manter uma regulação climática no planeta se a gente parar de estragar os oceanos, que são a grande bomba conversora de CO2, e as florestas. Só que se você não parar, você vai chegar num ponto crítico, né, que o professor Rockstrom fala muito nas suas palestras sobre esse ponto crítico de ponto de não retorno, e aí a gente vai ter a degradação ambiental completa e a falta dos sistemas vivos em condições de, pelo menos alguns sistemas vivos como nós, seres humanos. Outros vão se adaptar. Eu estou trazendo isso para dizer o seguinte, portanto, a discussão de escala é uma discussão que pode ser equacionada, o que significa que aonde você tem as populações ribeirinhas, onde você tem os povos indígenas, você tem que achar soluções adequadas para aquela realidade. Onde você já tem grandes áreas antropizadas, seja produção de alimentos ou produção de energia, você tem que encontrar um novo uso daquilo sustentável. Eu, por exemplo, olhando a questão de energia, eu diria, eu sou muito mais favorável a um complexo eólico offshore, no meio do mar, claro que não em rota de migração de pássaros, dá para fazer isso de um jeito legal, mas você ter uma usina eólica no mar do que eu ter uma usina nuclear em terra. O que eu quero dizer é, a gente pode trabalhar com escala, não precisa ser tudo na escala micro, e é possível fazer isso com sustentabilidade. Ótimo. Então, eu pergunto, é uma ótima resposta que você deu, porque também me inspira a ideia de que o conceito básico da sustentabilidade é assim, é dar tempo para que os sistemas consigam repor o estoque utilizado. Se você consegue fazer com que você faça uma exploração econômica de recursos naturais, seja da terra ou do mar. Ou ser circular, né? Ou ser circular, exatamente. Onde você Desde não que você não tenha um consumo acima da capacidade de regeneração. Ok. Então, isso implica numa economia que nós poderíamos chamar de economia ecológica, né? Esse seria um caminho a ser perseguido. Circular, que já está aí sendo debatido. Um caminho a ser perseguido. A pergunta é a seguinte: nós temos dados acadêmicos e científicos suficientes para propor esses indicadores de uso, ou nós temos experiências bem-sucedidas no mundo, tanto no mar como nos biomas terrestres, que nos indicam que este é um caminho sustentável, razoável para ser perseguido em escala maior, aumentar a escala, como vocês estão falando? Os dados científicos e as boas experiências, é basicamente isso, né? Eu vou dizer pelo lado do oceano, dos mares, que sim, eu acho que nós temos dados científicos e experiências de sucesso, e vejo que isso não é conflitante, mas falta muito ainda. Então, assim, é possível provar e já é possível ter uma base de ciência e experiências concretas, que não sejam eventualmente também resultados científicos, que mostram, sim, você pode explorar de uma forma sustentável. E no caso específico do oceano, é o que explorar. A quantidade de espécies passíveis de serem exploradas biotecnologicamente, que inclusive existia, e ainda existe uma expectativa de que a cura para o Covid esteja no oceano, na verdade. E nós exploramos muito pouco. Então, qual que é um grande problema do oceano? Se explora muito algumas coisas e tem um monte que não é nada explorado. Então, aí você tem como explorar o mínimo que seja necessário, mas variar esta oferta. Né? Um exemplo que tem sido dado, uma experiência de sucesso que tem sido dada, é o uso de recursos pesqueiros, e foi até aí um desafio que foi lançado ano passado em relação à década do oceano, que foram para que os grandes chefes de cozinha europeus fizessem os pratos com espécies que não são comercialmente utilizadas. E foi o maior sucesso. Quer dizer, você diminui a sobrepesca de alguns recursos e você utiliza um pouco dos outros. Então, existe aí uma abertura para isso, existe ciência que dá suporte para isso, mas você tem que investir muito mais para que você garanta que esses passos vão sendo dados com clareza e sem evitar problemas futuros. E na área de biodiversidade da ODS 15 é a mesma coisa, né? A gente tem o mesmo problema, porque a ODS 15 fala em uso sustentável da floresta. Um dos usos sustentáveis é você fazer uma extração sustentável de espécies, que você já referencia, faz uma extração de uma maneira absolutamente correta, mas como a sociedade usa apenas um número muito pequeno de espécies madeireiras,
várias outras espécies que têm ciclo mais curto de crescimento e etc., que poderiam ser muito apropriadas, inclusive, para usos distintos, como ninguém conhece nem nunca ouviu falar, eu não quero saber disso. Então, esse problema que você está trazendo, Ronaldo, sobre o papel que a indústria tem em ampliar a oferta e o papel que o consumidor tem em fazer um consumo mais sustentável e responsável é muito importante. Porque o conjunto de falta de oferta com o consumo desatrelado a isso faz com que, na hora que você pense em dá para fazer isso, a resposta é: eu nunca vi a ciência ser um limitante para isso. Eu nunca vi. Todos os exemplos que eu tenho de ciência que é aplicada para a área de biodiversidade indica sempre novos potenciais. O desencaixe está em como você faz este uso da biodiversidade ser processado pela indústria, vou chamar assim, e como que ele é adequado para o consumo. Inclusive, pensando que, dependendo do tipo de produto, se você consumir ele mais próximo de onde está o consumidor, você não fica transportando isso para lugares do mundo inteiro, onde a pegada de carbono desse simples produto, que foi extraído com sustentabilidade e tudo mais, a pegada de carbono dele, quando ele chega na China, ficou inviável porque você gastou um monte de carbono para fazer ele chegar lá. Então, nesse sentido, eu queria até dar um gancho aqui de, por exemplo, um dos desafios em biodiversidade é que a gente conhece pouco também da biodiversidade das florestas tropicais. Então, se a gente quer estimular os empreendedores, esse monte de jovens fundando startups, um monte de cientistas querendo ideias boas, a gente precisa mapear e entender melhor qual é a biodiversidade que temos em todas as florestas tropicais, não é só na Amazônia. Uma vez conhecido isso, a gente precisa fomentar pesquisa e desenvolvimento de aplicações para esta biodiversidade. E aí, num terceiro momento, a gente precisa educar a sociedade a como melhor utilizar isso, que seja o conjunto inteiro feito com sustentabilidade. Então, uma das iniciativas, eu estou no grupo, no conselho, junto com Carlos Nobre, Thomas Lovejoy, o Harrison Ford, o Indiana Jones, a líder dos indígenas nas Nações Unidas. Esse grupo todo, a gente está lá por quê? Porque a gente está promovendo um prêmio de $10 milhões para a equipe que conseguir mapear mais rápido, da maneira mais barata, no menor tempo possível, biodiversidade do chão da floresta ao topo das árvores. Esse é o desafio. E por que a gente optou por essa ideia de fazer um prêmio e tal? Porque a história da evolução da ciência no mundo passou por prêmios, e muita gente não sabe disso. O voo que aconteceu entre uma costa dos Estados Unidos até outra costa, o primeiro voo da Europa até os Estados Unidos, foram prêmios desse tipo que fez com que inovadores se juntassem a cientistas para vencer esse desafio. Ao vencer esse desafio, você desatrelava toda uma cadeia. O mais recente, obviamente, é esse, de fazer o voo ao redor do planeta Terra por iniciativa privada. Então foi o primeiro que aconteceu, e disso saiu agora o que a gente viu, uma empresa privada acoplando um foguete na estação espacial. Ou seja, a coisa saiu do controle de governo e passou a ser uma coisa que a sociedade pode fazer. Não tem nada mais importante, não tem prêmio mais importante hoje do que um prêmio que lide com a perda de biodiversidade do planeta. E aí, estou falando tanto marinha quanto terrestre. No caso, esse é um prêmio para florestas. E não tem prêmio mais importante ainda que pare com o desmatamento das florestas. A nossa sobrevivência depende disso. Se você consegue aliar isso a um incentivo de um prêmio de $10 milhões, que o prêmio em si já é muito significativo, mas mais importante que ele é que os projetos que sairão disso serão projetos que investidores poderão colocar recursos. Então, toda aquela coisa do Silicon Valley que fez com que internet, comunicação, desse essa reviravolta, imagina isso para a biodiversidade.
Então, eu acho que essa é a ideia. E quem tiver interessado, convido a entrar no site, chama Rainforest X Prize, em inglês. E esse prêmio é um prêmio que você registra os times. E não precisa ser times assim, como você bem disse, né, de só ilustres cientistas e tal. É um time que vai ter que misturar um pouco de tudo. Vai ter que ter empreendedor, engenheiro, cientista, indígena, comunidade tradicional. Quanto mais diverso ele for, melhor a chance de ter sucesso, porque não basta você ter a tecnologia, é o uso dessa tecnologia, é a maneira como você aplica essa tecnologia que vai fazer a diferença. Já que você então citou uma iniciativa que você está encabeçando aí, ou está pelo menos ciente, faz parte do grupo, né, de ação, queria provocar o Ronaldo e você também novamente a nos contar, assim, afinal de contas, quais são as boas iniciativas nas quais vocês estão envolvidos e que dialogam diretamente com esses dois ODS. E principalmente na questão, eu acho que aí o termo técnico que eu queria chamar a atenção, que vocês pudessem falar um pouco também, é a questão da valoração econômica da biodiversidade como alternativa à frente à macroeconomia mundial. Então, você está encabeçando uma série de coisas, acompanhando a década dos oceanos, você citou uma e tem outras iniciativas que você está participando. Conta um pouco quais são as boas novas que virão nos próximos 10 anos para que a gente atenda esses ODS que vocês estão envolvidos ou têm ciência, estão conhecimento. Eu posso, acho que, começar com esse exemplo que realmente tenho admirado, que é o movimento global da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Então, a década vai ser lançada agora em janeiro, foram 2 anos de preparação para ela, e acho que a década traz alguns dessas questões que a gente já está aqui discutindo de forma importante. Primeiro é o seguinte: nós não vamos atingir as metas da Agenda 2030 em 2030 se a gente continuar fazendo tudo como nós fizemos até hoje. Fizemos muita coisa certa, mas está claro que não está funcionando. Então, em algum momento, você precisa parar e olhar isso de um outro ângulo. E acho que a década, né, que a gente chama a década, que eu chamo a década do oceano, ela traz esse convite. O primeiro convite começa com essa. Bom, é a década da ciência. Para quem não conhece, a ONU tem várias décadas, inclusive várias décadas concomitantes. Aliás, nós vamos ter ao mesmo tempo a década do oceano e a década da restauração. Né? E estamos na década do afrodescendente em andamento. Então você tem múltiplas décadas ao mesmo tempo. Mas esta é a primeira década da ciência oceânica. Então é a ciência como suporte para a tomada de decisão de indivíduos, de setores públicos e privados, mas uma ciência, e aqui é o ponto-chave dessa mudança, uma ciência que ela é co-construída entre todos os setores da sociedade desde a sua concepção. E esta mudança e este engajamento, principalmente da sociedade civil, dos cidadãos, em todo o processo, que aqui no caso, pensando no DS14, né, ele vem pela cultura oceânica, que eu mencionei, que é esse conceito de como o oceano influencia a nossa vida e a nossa vida o oceano, ela permite com que as pessoas estejam sensíveis. Porque, na verdade, uma mudança, ela traz como um primeiro passo a conscientização. As pessoas têm que ter consciência. Para alguém ter consciência de algo, ela tem que ter conhecimento e tem que estar sensibilizada. Aí ela desperta a consciência. Mas apenas ter a consciência do fato, ou do que é necessário fazer, não resolve se você não tiver uma atitude. Então você tem que gerar um convite a uma atitude, um engajamento emocional, social, que faça com que a pessoa diga: puxa, eu quero mudar o meu comportamento. Né? Eu vou ter uma alimentação mais saudável, eu vou consumir espécies que sejam sustentáveis, eu vou usar menos plástico, enfim, você poderia ficar aqui listando milhares de coisas. Essa atitude, ela precisa que as pessoas desenvolvam habilidades. Porque também não é assim, eu vou mudar, mudei. Não, a gente sabe que não basta olhar a pandemia, né, para as pessoas usarem a máscara, né, para as pessoas entenderem que sair na rua você precisa pôr uma máscara, é uma habilidade, é um comportamento. E você tem que ter oportunidade. A década do oceano, ela traz esse convite geral. Como é que você senta todo mundo junto? E aí eu, né, para devolver para o bate-bola, mas coloco como então experiência. O Brasil tem sido reconhecido pela Unesco como... aqui eu estou falando, né, da Unesco, porque a década ela é organizada pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental. Como país pioneiro para a década, o Brasil foi o primeiro país no mundo a criar o Comitê de Governança para a década, o Comitê Nacional, cuja aí a Unifesp faz parte, pela minha presença no comitê, e num processo que a gente encerra agora, também, se me permite, Isismo, claro. Deixa o convite no dia 2 de dezembro pela manhã, vai ser o webinário público do final do processo. Nós passamos 6 meses numa construção de múltiplos setores,
Então, liderada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Unesco Brasil, Unifesp, Fundação Grupo Boticário, Marinha do Brasil e Rede ODS, então, porque mostram todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Brasil promoveu 5 oficinas subnacionais em cada uma das regiões do país. Foram, inclusive, na região centro-oeste, que não tem acesso ao mar, mas que influencia o oceano. Fizemos oficinas com todos os setores da sociedade, ao todo foram mais de 500 participantes, que construíram juntos o que é que queremos para a década, quais são prioridades para o Brasil na década. E essas pequenas diferenças de processo é onde eu acho que pode estar a grande diferença. Então não é um grupo de 10 pessoas que senta numa mesa e dizem, então a década vai ser assim. Não. Vamos ouvir quem está na base, do pescador tradicional, às empresas que atuam, aos pesquisadores. Vamos colocar todo mundo junto, vamos ter conflitos, sim, porque ter conflitos é parte da vida social, e vamos achar a solução ou a resolução do conflito juntos. É um processo que já encerraram as 5 oficinas, um resultado maravilhoso e que nos dá esperança. Então, um processo que eu vejo, sim, existe esperança de que a gente possa, nos próximos 10 anos, ter todo mundo implicado, participando junto e não esperando só do outro, porque não é só o outro setor ou a outra pessoa. Tem aquela perguntinha básica também, o que é que eu posso fazer? Então, eu vejo nesses processos e na parte final da tua pergunta da valoração. Eu acho que sim, isso liga até com a discussão anterior sobre o uso. A gente tem que entender que um dos pontos que nós temos que mudar é parar de conversar apenas com os convertidos, né, numa expressão mais popular. A gente sempre começa a falar com aquelas pessoas que são mais próximas, que fazem parte da minha bolha, que pensam igual a mim, e a gente dedica um tempo, uma energia, você chega um pouquinho perto daquele que está ali na transição. Se a gente quer uma mudança real, nós precisamos falar com todos. Com perdão da expressão, aqui é horrível falar isso ao vivo, mas eu tenho que usar, para a década do oceano eu uso esse exemplo. Eu quero falar com aquela pessoa que acha que existe uma cachoeira de oceano num canto da Terra, porque ela acredita que a Terra é plana. Eu preciso sentar com essa pessoa, eu quero sentar, porque assim, você tem que falar com quem tem uma visão completamente oposta. Para isso, primeiro, você precisa ter juntos profissionais especializados para isso. Setor de comunicação, de marketing, profissionais que sabem fazer isso. E segundo, a linguagem da valoração do ambiente, seja na valoração econômica, porque alguns setores vão falar essa linguagem, seja na valoração de tradições, de emoções, de sentimentos, ela é importante, porque isso conecta com aquela pessoa que não está nem pensando no assunto, mas ela reconhece algo da vida dela, financeiro ou não, que está ali relacionado. Então eu acho que tem que vir para a mesa. Eu vou até usar esse gancho para falar. Eu adoro falar de solução e tem muitas. O problema é que as pessoas não sabem que tem tanta solução por aí. E não sabem porque são mal comunicadas. Mas esse ano passado, eu tive o privilégio de ser um dos produtores executivos de uma série de TV que se chama Aruanas, que passou na Globo. E a gente teve a oportunidade de falar sobre a importância da biodiversidade, a importância da floresta em pé, o desafio que é desmatamento e a importância que tem a cultura e os povos, seja os povos indígenas ou as comunidades ribeirinhas. Quando a gente conseguiu isso e a série estava terminada e ia sair, a gente brincou e falou assim, o que é um indicador de sucesso? Bom, o primeiro indicador de sucesso é as pessoas gostarem da série, porque o assunto tem que ser um assunto que anima as pessoas, porque o grande desafio é a gente não falar de coisa chata, né? E falar de biodiversidade, conservação, é fácil ficar chato. O segundo desafio é o que a pessoa aprende com isso. E o terceiro desafio é conseguir falar com quem, normalmente, não ligaria para isso, não sabia disso, não queria. Então, olha que desafios interessantes. Qual foi o resultado? Atingimos mais de 100 milhões de pessoas. O índice de aprovação da série foi de 97%. Não existe série com esse nível de aprovação na história. O engajamento das pessoas, elas, quando entrevistadas, elas disseram que aprenderam 3 coisas. Floresta em pé vale mais que derrubada,
matar índio está errado. E nós dependemos das florestas. Olha que legal. E esse é um elemento de solução, porque vem pela comunicação, mas o mais legal é que quando você olha os projetos que foram mostrados na série, você vai ver que os indígenas foram apresentados no seu lugar de potência, como culturas que têm conhecimento, que têm importância estratégica. Pô, hoje os indígenas têm fundos de investimento deles, tem criptomoeda, a coisa está super sofisticada. Você tem hoje uma aliança interreligiosa com mais de 23 denominações para a proteção das florestas tropicais, onde você consegue juntar 25 religiões concordando com uma coisa. Na questão de florestas e biodiversidade, a gente consegue. Você consegue trazer um interesse de conservadores, esquerda, ambientalista, militar, todo mundo concorda que biodiversidade é importante. Então, eu acho, Zisma, que as soluções, elas existem, estão comprovadas, precisam ser melhor comunicadas, mas eu acho que tem um elemento chave no que você falou, que é aonde estão os mecanismos financeiros para investimento. E aí, eu acho que a gente tem que pegar um gancho importante, que certamente o ano de 2020 foi um divisor de águas, isso antes até da Covid. Eu acho que a Covid só vem a puxar mais a relevância disso, aonde no começo do ano, em função de carta de BlackRock, reunião em Davos, etc., o mundo financeiro sinalizou que ele entendeu o recado. É importante que os investimentos hoje, a partir de agora, sejam, sempre foi, né, mas a partir de agora sejam feitos com um escrutínio ambiental, social e de governança, e que esses investimentos têm que servir à sociedade mais sustentável. O que vai acontecer a gente já sabe. Vai ter um grupo que vai fazer isso super bem, vai fazer um grupo que vai fazer a jornada, como é que eu faço isso, e vai ter um grupo de picareta que vai fazer o que a gente chama de maquiagem verde, né, o greenwash, que vai tentar se livrar do negócio dizendo eu faço e não faço, e esse não vai sobreviver muito, então eu não me preocupo com isso. O que eu acho que é fundamental é que, uma vez que a sociedade veja que esses sinais estão acontecendo, temos aí os 3 maiores bancos do Brasil se juntaram pela Amazônia, pela biodiversidade. Nós temos, junto com o CEBEDS, IBA e ABAG, mais de 100 empresas que se comprometeram com descarbonização, com economia circular, com proteção da Amazônia. Isso é muito importante. E o que a gente precisa agora é garantir que esses compromissos anunciados para a sociedade sejam cumpridos. Você tem Marfrig colocando o desafio de rastrear toda a cadeia, se comprometeu com desmatamento zero. Isso é muito importante, porque a sociedade quer isso. Mas aí a sociedade vai ter que fazer o seu papel também de separar o trigo do joio, premiar quem está fazendo direito, punir quem está fazendo errado. E o que eu chamo de punir? Não é só lei, etc., que é óbvio que você tem que fazer, mas é o consumidor. Usar o seu papel de sociedade, cidadão, na hora de votar, e cidadão na hora de consumir, e privilegiar quem está fazendo direito. Porque esta é uma maneira que você tem de, economicamente, mostrar que quem está fazendo esse esforço de ter produtos mais sustentáveis, ter produtos que são socialmente justos, possam ser privilegiados. Eu, antes de vir para cá, por exemplo, estava numa reunião onde a gente está discutindo com a Taboa, que é uma agência de fomento econômico comunitária no sul da Bahia, de como é que a gente vai fazer um projeto rastreando cacau com imagem satelital lá no sul da Bahia por causa da cabruca. Então, juntando tecnologia, o produtor local, os assentamentos, o produto cacau, e isso pode ser feito hoje, porque tem tecnologia, tem tudo isso, mas fundamentalmente a gente precisa de um investidor que diga, entre usar o meu recurso para fazer bobagem e usar o meu recurso com retorno, eu não estou dizendo que você está abrindo mão do retorno, com retorno, para fazer uma ação transformadora, audaciosa, eu vou fazer isso. E a gente precisa, como país e como sociedade, não só cobrar isso, mas fazer isso com o nosso dinheiro também. Porque essa coisa de dizer é só para bilionário fazer isso não é verdade. Se cada brasileiro
pegar R$1 do bolso e falar, eu quero aplicar esse R$1 de uma maneira legal, nós estamos falando sobre 200 milhões de reais. Esse R$1. Então, você imagina o que a gente faz se tiver 100, 200, 300. E eu acho que aí entra uma coisa importante que você estava trazendo, que eu acho que é a importância não só do setor privado, mas da sociedade civil. Porque a sociedade civil ajuda a fazer o diálogo e o entendimento, não só do que a sociedade quer, mas para a sociedade saber o que vale a pena, o que não vale a pena, quem está fazendo direito, quem não está fazendo direito, e a ciência como linha orientadora, que eu acho que é outro ponto fundamental. Muito bem. A conversa estava ótima, maravilhosa, mas infelizmente nosso tempo acabou, pelo menos o tempo aqui de gravação nosso. Queria agradecer a presença do Ronaldo e do Marcelo aqui, Obrigado. discutindo o ODS 14, discutindo entre a biodiversidade terrestre e a biodiversidade marinha. Eu fiz aqui o papel de manguezal, fiquei aqui no limite entre os dois, tentando fazer... Que é super importante. Que é muito importante, por isso que eu faço questão de que eu fiz o papel de manguezal. Agradeço à Universidade Federal de São Paulo pela iniciativa, ao Instituto Fises pelo apoio, e para todos aqueles que estão nos assistindo, esse foi mais uma aula do curso Um Brasil Sustentável.